Fala pessoal, muito bom dia! Estamos aqui para mais um Morning Call da Liberta, o seu primeira hora, onde a gente fala um pouquinho sobre o panorama geral dos mercados para o dia atual. Aqui comigo o nosso assessor da Liberta Investimentos, o Felipe Nogueira. Olá, Felipe, bom dia para você também. Bom dia, Thay. Bom dia, pessoal de casa. Bom, ontem o dia, diria que foi de pedrada para a Bolsa Brasileira. Ela que aí chegou a cair mais de 3% durante a tarde e fechou em queda de 2, deixa eu procurar aqui na minha colinha, 2,2%. 0,2%, né? Bom, hoje aí para a gente já começar falando de alguns tópicos, então a gente vai comentar um pouquinho do que causou essa queda aí da bolsa ontem. A gente tem CPI hoje para sair, que é o dado de inflação dos Estados Unidos, é o dado mais importante, a agenda mais importante da semana, tá? E já entrando em Estados Unidos, ontem os índices por lá fecharam me fugiu a palavra, fecharam Positivos? positivos, obrigada. É o sono, gente, é o sono, eu acho. S&P 500 fechou em alta de 1,58%, Nasdaq fechou em alta de 1,26% e Dow Jones fechou em alta de 1,43%, tá? Os índices futuros também estão em alta por lá. Todos aí os investidores aguardando, então, a divulgação do CPI que sai agora às 10h30 da manhã. Bom, o que a gente pode comentar sobre ele? A gente teve a CPI de novembro saindo 0,4, espera-se agora um dado vindo aí em 0,3, tá? Uma pequena desaceleração, eu diria, e se confirmar essa desaceleração, o mercado aí vai ter mais noção do cenário atual, de como reagir a isso, né? E daí sim a gente pode, eu acho, fechar 2023 já com o mercado tendo uma noção maior do que esperar aí para a economia dos Estados Unidos em 2023. Quer comentar alguma coisinha? O Fed, o Jerome Powell, já foi bem claro, né, que a gente deve chegar ali a inflação, a taxa de juros a 5% e que Uhum. a meta da inflação deles é de 2%. Atualmente, nos últimos 12 meses, a gente está ali na casa de 7,3%. Então, o que a gente deve esperar é mesmo movimento, né? A gente sobe a taxa de juros, tira o dinheiro de circulação, desestimula a indústria, desestimula a criação de empregos, Uhum. tá? Isso daí pode levar a um quadro recessivo, isso no mundo todo, né? Isso é a política que todo mundo tá fazendo para tentar combater a inflação. E aí, a inflação, ela arrefecendo, aí a gente começa a falar em corte de taxa de juros. Aparentemente, a gente só começa a ter cortes de taxa de juros nos Estados Unidos lá para 2023, no final do segundo semestre. É isso mais ou menos que o mercado está apostando. E Perfeito. amanhã a gente deve ter um aumento de 50 pontos base. Né? Os últimos dois aumentos foram na ordem de 75. Então a gente também começa a diminuir um pouco essa pressão no aumento de taxa de juros por lá. Inclusive, quase 80% do mercado aposta em uma alta de 50 pontos base É. nos E juros. a gente sempre vem falando, né? E funciona também para mercados emergentes, funciona para tudo que é mais especulativo. A taxa de renda fixa ela sobe, o pessoal sai de tudo que é mais especulativo, né? E a gente viu quedas da cripto, a gente viu quedas da Nasdaq, né? A gente viu quedas de bolsa brasileira, enfim. Mas o Bitcoin, por exemplo, ele está subindo 2,48, está em 17.423 dólares. E o Ethereum, uma alta de 1,81. Está sendo negociada a 1.282 dólares. Quer dizer, o mercado já começa a projetar também essa diminuição. Sempre quando tiver algum dado positivo de inflação já cedendo, né, ou o Fed com um discurso talvez um pouco mais brando, as criptos tendem a reagir positivamente Inclusive, nesse Stormer, patamar. esses dias fez um vídeo no canal dele muito bom sobre justamente o que esperar com base aí no cenário da economia americana, o que esperar para as criptos. Vale dar uma olhadinha lá no canal dele também. Já que tu puxou cripto aqui, vamos comentar sobre o fundador aí da FTX, que foi preso nas Bahamas ontem, é isso mesmo? Imagina ser preso em Bahamas, hein? É luxo, hein? Pois É é, outro nível. outro nível.
O dito aí, o maior esquema de pirâmide do mundo, vai saber. Mas ele que estava foragido, né? E agora foi preso em Bahamas ali a partir de um pedido dos Estados Unidos, né? E agora vai ter que responder por ter sumido, né, com criptomoedas de várias pessoas. E aí tem artistas também que estão sendo envolvidos, né? Tipo Gisele Bündchen, o marido dela, por simplesmente terem feito algum acordo de propaganda, alguma coisa nesse sentido. Lá os investidores correm atrás, inclusive, dessas pessoas que fizeram a propaganda, né? É uma situação um pouco diferente, né? Se a gente fala em Brasil, né? Brasil a coisa é a mais solta, né? Bom, vamos entrar em Europa, por lá as bolsas operam em alta e os investidores também estão aguardando aí os dados, a divulgação do dado de inflação dos Estados Unidos e repercute aí alguns indicadores locais. Tu tinha me comentado que inclusive saiu a inflação da A Alemanha, isso? Alemanha, é. A inflação da Alemanha ela começou a recuar também, 0,5% em novembro, isso é bem positivo, mas ainda assim a gente deve ter o Banco Central Europeu aumentando em 50 pontos base também, os juros por lá. Mas é um sinal de que a inflação em alguns lugares ela começou a ceder. Por que que ela começou a ceder, né? Pode ser pelo aumento de taxa de juros também, mas pode ser também por as pessoas comprando menos, as pessoas mais receosas, né? E mas vale acompanhar. O fato é que ainda está muito alto, né, a inflação na zona do euro, é, acima de Uhum. 10% em Espanha, Alemanha, Inglaterra, né? Ainda continua preocupando, então a gente está longe, eu acho, de ter uma situação de controle, né? Principalmente agora que a gente se aproxima do inverno, custo energético lá em cima para a produção, taxas elevadas, se você vai fazer um financiamento, eleva a taxa de juros, tira esse dinheiro de circulação, mas aí desestimula a indústria, PIB da Alemanha, da Europa como um todo, né? Tá caótico, a gente deve ter A uma Europa situação está de numa recessão, né? situação complicada. Bom, entrando em Ásia, a gente tem aí os índices fechando sem direção única, tá? Nessa madrugada, a gente teve Japão fechando em alta de 0,40%, China em queda de 0,68%, 66% e Hong Kong fechando em alta de 0,68%. A gente pode dizer que também os investidores seguem monitorando a situação da Covid-19. Ontem a gente comentou um pouquinho, na verdade, nas últimas semanas, desde que começaram as manifestações, a gente vem comentando um pouco sobre a situação por lá, tá? É. Bom, quer comentar alguma coisa sobre commodities de repente? A gente tem petróleo aí em alta, certo? Petróleo com alta de 0,92%, petróleo Brent, que é referência para Petrobras e é o mais consumido pela China, está em US$ 78 e 71 cents. A gente está num zigue-zague descendente, tá? Com o pessoal muito projetando essa recessão. É, e aí o pessoal fala muito assim, né? Depois a gente pode falar o que que os investidores aqui no Brasil estão fazendo, mas o fato é que com o estado recessivo, pelo menos para o primeiro semestre de 2023, algumas commodities elas tendem a sofrer, né? Por esse desaquecimento da economia global, né? Por mais que a gente vem sempre ressaltando, a gente falou ontem, né, da dependência que o Brasil tem da China, Hum. em princípio, a gente tem lá um pacote de 148 bi que eles devem injetar na economia, eles devem vir muito mais investindo em infraestrutura, né? E aí isso daí pode até favorecer um certo consumo de aço, da siderurgia ali, de minérios, né? Dentre as commodities brasileiras, acho que talvez um pouco menos da parte agrícola, mas o fato é que a gente tem que ter a China no radar. E a China ela está oscilando muito, né, em função de notícias de liberação, atenuação da política de Covid. Aí depois voltam os casos de Covid. Então a gente está muito sujeito à Aquela notícia. gangorra, não É. adianta. Mas a gente falou ontem que 60% ali dos investidores, de especialistas, né, analistas, consultados pela Bloomberg, estavam positivos para a China para o segundo semestre de 2023. Exato. Né? Vamos entrar em Brasil, já que é a pauta preferida do Felipe, como vocês Eu, né? bem sabem. Ficou só me batendo aí nos comentários. Bom, ontem, então, como eu tinha comentado ali no começo, a gente fechou em queda de 2,02%, porém a bolsa chegou aí durante o dia a cair mais de 3%, tá? O que que se deve a isso? A gente teve rumores de que o governo eleito pode tentar revogar a lei das estatais e a gente teve o nome do mercadante cotado aí ou para o BNDES ou para a Petrobras.
e o mercado não gostou, obviamente, por todo o histórico dele. É. Eu vou fazer uma provocação, tá? Que é uma coisa que a gente estava falando, inclusive com alguns clientes, assim. É, será, será, tá? É hipotético, que de repente eles não estão soltando essas notícias ruins para marcar o fim do governo Bolsonaro com uma bolsa bem em queda, com dólar bem alto, para daqui a 4 anos. Inclusive, o Ibov ontem que zerou os ganhos do ano. Fechou, acho, ficou acho que Acabou 0,5, voltando um mas pouco. zerou, chegou a bater 103 mil pontos. Exato. E para depois do final de 4 anos eles mostrarem, o dólar caiu de tanto para tanto, a bolsa subiu 45%, por exemplo. Daqui a 4 anos vocês voltem nesse vídeo e vão ver se eles vão fazer isso como propaganda eleitoral, tá? Mas o fato, tem isso, tem toda essa questão sentimental que o brasileiro, o investidor tem, Inclusive, né? comentem aqui nos comentários o que vocês acham. É. Deixa um like, aproveitando também, já deixa um like Deixa o aí. Depois eu vou like. pedir o like no Felipe é final. muito youtuber. Pô, demais. Mas por que que eu faço essa provocação, tá? Obviamente tem vários fatores, eu vou entrar mais ou menos item por item ali, o que que o pessoal tá falando, essas notícias ruins que estão jogando a bolsa para baixo. Mas o fato é que os estrangeiros, eles estão comprados em 211 mil contratos do mini índice e vendidos em 39 mil contratos do mini dólar. Tá? Isso é uma reportagem ali no Money Times, chamando atenção, por exemplo, para algumas casas ou instituições lá de fora, chamando atenção para os emergentes. Tá? Então já venho falando para o pessoal, de repente vamos acompanhar esses ativos pelo semanal, né? Tem gente que usa SAR, tem gente que usa High Low, tem gente que usa Máxima, vamos, né? Por quê? Porque bem ou mal o PL da bolsa, o preço dividido pelo lucro, está muito barato, está mais baixo do que a crise de 2008. Eu entendo que eventualmente essa queda é em função do pessoal projetando lucros menores para 2023, beleza, recessão. Então o payout, né, a relação ali entre o PL, o preço precisa cair porque o lucro vai ser menor. E o pessoal projeta também, o que impacta inclusive os FIIs, o dividend yield, a tributação sobre os dividendos, né? Então a relação de preço e dividend yield, o preço precisa cair porque o dividend vai ser menor. Mas vamos comentar as notícias, né? O que que a gente tem de notícia? Primeiro a gente teve a PEC. A PEC agora ela vai ser encaminhada para o Congresso, só que ontem, o Lauro Jardim, inclusive, várias notícias no sentido de que o Congresso não vai pautar a PEC por enquanto. Então isso é super relevante, por mais que a gente tenha uma PEC assim absurda, de gastos de 200 bilhões, em que vai aumentar a dívida pública. E se o estrangeiro, quando a gente vê, né, os investimentos no Brasil, a gente vai fazer a correlação entre dívida pública e PIB, esse PIB vai ser menor por causa da recessão, que a gente falou nos impactos ali nas empresas, né? A gente tem esse endividamento maior, mas o Congresso, ele falou, a gente não vai pautar, em princípio, essa PEC. Por quê? Porque eles estão discutindo o orçamento secreto. Outro ponto importante que está no STF. Vamos voltar ali, né? O que aconteceu até então. A partir de 2020, os congressistas eles começaram a indicar a destinação de recursos públicos federais, e aí o relator do orçamento ele compilava essas destinações e passava para o governo federal autorizar. Então isso daí é o chamado orçamento secreto. Você não identifica qual congressista, né? Alguns chamam de emenda relator, mas era o Congresso definindo aonde vai ser destinada a verba federal para a região deles. E aí o PT falou o seguinte, não, a gente que vai definir onde que vai ser esse gasto, e para ter apoio do Centrão a gente vai distribuir ministérios, distribuição de cargos públicos, enfim. E o Centrão, o Congresso, ele falou o seguinte, não, se vocês tirarem o orçamento da gente, essa parte do orçamento, que não é a totalidade, né, tem destinações obrigatórias, enfim, não vou entrar no detalhe, a gente vai travar essas aprovações que o PT quer. Por isso que eu falo muito assim, pô, será que é uma provocação soltar todas essas notícias ruins agora, né, para quando virar o ano, a gente ter uma definição talvez de um governo mais ao centro, alguma coisa mais razoável, né, não tão radical à esquerda? Então tem esse embate no STF, né?
Outra coisa importante que fez a queda ontem da Bolsa. Agora eu tô falando, né? Agora é ele, é o É, momento dele. Petrobras. Aí eu fico até tranquilo porque, né, eu trabalhei alguns anos no setor ali. Ontem o Lula falou sobre quebra de paridade. Qual o problema da quebra de paridade? Quer dizer, a gente está atrelado ao barril internacional. Para quem conhece um pouco do segmento, a gente tem, por exemplo, a fase de exploração, a fase de extração. Tem várias partes do projeto, tá, de quando você vai explorar o petróleo, que você não consegue fornecedores de serviço ou equipamentos nacionais, né? Rig positioning, drilling rigs, plataformas de perfuração, pipeline laydown, que é a construção de dutos ali para escoamento do petróleo. Várias dessas atividades elas são dolarizadas. Inclusive, a ANP ela estabelece um cronograma de nacionalização desse serviço, tentando fomentar a indústria nacional. Mas ainda assim, muito dessas dívidas são dolarizadas. Então, quando você fala que você vai simplesmente sair, esquecer a cotação internacional dolarizada do barril, né, e você vai estabelecer um valor, você vai aumentar a dívida da empresa, né? Eventualmente pode, estatal não quebra, né, em princípio, mas você vai aumentar a dívida e aí os investidores, né, vão acabar projetando o quanto que ele vai ter de retorno se ele virar sócio de uma instituição dessa. Então, isso daí que fez com que a Petrobras ontem caísse e acabasse arrastando também o mercado por lá. Outra questão, a lei das estatais. Tá? O Lula falou que vai fazer provavelmente uma medida provisória, tá? Para acabar com os requisitos da Lei 13.303. O que é a questão, né? Lei das estatais. A lei das estatais ela estabeleceu tanto critérios para contratação por estatais, que tem a lei de licitação 8.606, 66, de licitações normais, tem algumas instituições como o Banco do Brasil, Petrobras, que tem decretos próprios de licitação da Petrobras, não me lembro o número de cabeça, mas tem um decreto específico para a licitação deles lá. O que o PT quer fazer? Através de medida provisória, mudar esses critérios de contratação para deixar eles mais brandos, tá? E também para nomeação de cargos públicos. Isso daí é até um empecilho para ele nomear aqueles amigos que ele vem prometendo cargos que ele falou, né, na posse dele ali, na posse não, na diplomação. Vou ajudar os meus companheiros, tal, que me ajudaram até aqui, chorou, enfim. Mas ele quer acabar com os critérios, permitindo que pessoas, por exemplo, lá diz, né, 10 anos de experiência profissional no setor, postura ilibada, 4 anos de profissional liberal em atividade direta ou indireta, não pode ter vínculo partidário nos últimos 4 anos, tem vários critérios ali. Ele quer quebrar isso daí para que ele possa fazer essa nomeação e distribuição de cargos dentro das estatais, tá? Basicamente é isso. Tem os estados aí pedindo também projetos para aumentar o ICMS, aumentar a arrecadação, isso daí gera mais pressão inflacionária. E aí, importante a ata do Copom, para juntar tudo isso, todo esse balaio, né, de gato louco aí. Saiu agora, 8 da manhã. Não, isso é bom dia, né? Bom dia, assim, animado. O ICMS alto, né, dos estados gerando pressão inflacionária, e o Campos já disse, ele que tem mais aí alguns anos pela frente do Banco Central, falando o seguinte, a depender dos indicadores de como for a política fiscal, se aumentar essa dívida pública, com o PIB caindo de fato por causa de um estado recessivo mais à frente, eventualmente a gente vai até aumentar a taxa de juros. Né? E o Brasil já tem o DI mais alto do planeta, né? Quer dizer, até quando também o Brasil ele consegue se endividar nesse grau daí. E aí, nossa, hoje eu vou falar. O que o pessoal está fazendo em relação às carteiras, tá? Eu acho engraçado o pessoal que às vezes vem ali nos comentários criticar, não sei o quê, faz o L. Tá, primeira coisa, ativos internacionais. Se você está tão descrente da Bolsa brasileira, do mercado brasileiro, você internacionalizou os seus ativos? Essa é a primeira pergunta. Acho que o Stormer fez essa pergunta ontem na live da tarde ali no almoço grátis, né?
Tem muita gente internacionalizando os ativos. Eu nunca vi tantos clientes tirando dinheiro do Brasil, de fato, e buscando geralmente rendas fixas pré, após, mais curtas ali, seja através de ETFs e bonds. Isso é um ponto. Parte de fundos imobiliários. O que o pessoal tem feito? De fato, a gente imagina que os fundos imobiliários tenham corrigido ali em função dessa tributação de dividendos, mas tem vários fundos imobiliários, setor agro, enfim, que tem muito CDI na carteira, né? Então, às vezes é legal porque, de repente, você tem um de tijolo em que, eventualmente, o custo do imóvel físico ele vai ser reajustado, tem um impairment, né? Tem um reajuste ali de quanto vale o tijolo para reconstruir o mesmo galpão de logística, o mesmo prédio comercial. De repente, você tendo títulos em que o aluguel é corrigido pelo CDI, eu tenho uma carga boa de CDI, de GPM, e de tijolo, tem gente que tem procurado esses ativos, né? Na parte de ações, o pessoal simplesmente está esperando essa queda, né? A maioria dos clientes que eu vejo, tá? O Stormer ontem falou que ele nunca teve tão líquido na vida dele. E o pessoal está esperando acionamentos pelo semanal, basicamente de bons ativos em empresas resilientes, tipo empresas de transmissão de energia. Você ganha por ter a disponibilização da linha de transmissão de energia independente da quantidade de energia que passa, né? Então, bancos. Pô, banco em governos mais populistas, assim, com medidas inflacionárias, pô, cobram um spread altíssimo, tem receitas muito boas. Aí tem gente que vai para bancos. Alguns setores acabam sofrendo por interferência política, por exemplo, Sanepar, né, Sabesp. A gente não sabe se vai ser privatizada. Ontem, a gente não falou na segunda, mas no fim de semana o Tarcísio falou que talvez uma empresa elétrica de São Paulo ela seja privatizada antes da Sabesp. E aí isso daí, né, o mercado falou, então vai demorar um pouquinho mais. Né, vamos acompanhar, porque às vezes essas empresas de saneamento elas têm uma dificuldade de repor o custo da inflação alta. Né, quando você vai fazer uma manutenção de uma linha de dutos, por exemplo, você utiliza o índice de material de construção civil, né? E aí você tem uma inflação muito alta nos seus gastos e você não consegue repassar isso para a tarifa. Então, às vezes, elas ficam prejudicadas. Então, tem que acompanhar. Renda fixa. Cara, acho que desde a Dilma, e a gente aparentemente está dilmando, né? Que o pessoal fala assim, eu não vejo taxas tão altas. Então o pessoal tem protegido muito ali com o CDI, tem coisa subindo na plataforma IPCA mais 9 ponto alguma coisa, né? Então tem gente que está indo para renda fixa porque pensa o seguinte, putz, é a mesma coisa do raciocínio que a gente falou dos Estados Unidos. Por que eu vou assumir risco se eu posso ir para renda fixa e pegar taxas excelentes? E uma característica comum aos grandes investidores eu não fico só em um lugar. Né, o pessoal diversifica os investimentos. Então, acho que é mais ou menos essas estratégias que a gente tem visto. Não é recomendação de compra, de venda, cada um tem um perfil específico para fazer os investimentos, mas acho que são mais ou menos essas estratégias que o pessoal tá fazendo. Resumindo, né? Por mais difícil que esteja o cenário, sempre há uma saída. Falei. Viu como tu gosta da pausa doméstica? É o que a gente vive, né? Gente, eventualmente eu vou fugir para Israel. Ele se empolgou. Eu tô vendo só meu passaporte para Israel. Os judeus são os primeiros a morrer, incrível. Bom, gente, o almoço grátis que o Felipe comentou aqui tá ainda disponível aqui no YouTube da Liberta, deem uma olhada. E ontem saiu um vídeo bem bacana do Matheus Gonzalez, nosso líder de alocação e produtos aqui da Liberta, falando sobre a PEC da transição. Vale a pena vocês também darem uma olhada. Bom, muito obrigada. Não esqueçam de curtir o vídeo. Comentem aqui para dizer o que vocês acharam do programa de hoje. Sugestões, dicas também podem comentar. Fiquem à vontade. E até amanhã. Desculpa as brincadeiras aí, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.